Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com ele, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando, eu digo a um vá, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Que texto poderoso! Que texto especial esse. Sabe, Jesus Cristo, ele tinha acabado de ministrar, de concluir o sermão da montanha. E ao descer, ele vai direto para Cafarnaum. Cafarnaum, aldeia de Naum, a palavra Naum significa consolação. Então, Cafarnaum é uma aldeia da consolação. O centurião é alguém que tinha sob a sua patente militar um alto grau, logicamente de autoridade. Ele tinha sob o seu comando 100 soldados romanos. Então era alguém que tinha grande posição na sociedade e grande patente militar. É muito precioso ver a atitude deste centurião. É muito especial ver que esse homem se move em compaixão, que esse homem se move em amor, que esse homem manifesta humildade acerca do seu servo que estava muito doente, que estava quase morto. É muito precioso ver a intervenção de Jesus, como Jesus se manifesta. E talvez muita gente hoje se encontra ilhada em um grande problema. Talvez alguém entrou aqui dizendo: bispo, parece, humanamente falando, que não há solução, que não tem jeito. Parece que para onde eu olho, eu não vejo uma saída. Eu não vejo uma escapatória. Eu não vejo uma solução. Eu não vejo um ambiente ou uma ambiência para que haja um cenário de milagre, porque parece que eu me encontro hoje uma espécie de labirinto. Para onde eu vou, aonde eu entro, eu não encontro uma escapatória para o meu problema. Sabe, irmãos, hoje esta igreja é a aldeia de Naum. Hoje este lugar é o lugar da consolação. Hoje este lugar também é Cafarnaum. Hoje este lugar também é um lugar que Jesus, ele se manifesta para dizer: a tua fé te salvou. É um lugar que ele se revela para dizer: abra os olhos e veja. É um lugar que ele se revela para dizer: fique limpo e você ficará limpo. É um lugar que o seu milagre, ele vai acontecer. É este lugar da consolação. E o Espírito Santo, na Bíblia Sagrada, ele é chamado de Consolador. Ele tem prazer em fazer isso. Ele tem prazer em mudar estes cenários. Então, logo entrando naquela cidade, a gente vê isso acontecer. Existe esse encontro. E uma coisa, irmãos, é uma verdade que todo mundo aqui vai concordar comigo: toda ação provoca uma reação de Deus. Sim ou não? Toda ação de fé provocará uma reação do milagre de Deus sobre a sua vida. Foi a atitude de Pedro que fez Pedro andar sobre as águas. Foi a atitude da mulher que sofria de hemorragia, de fluxo de sangue, que fez ela ser curada. Foi a atitude daquele paralítico e os 4 amigos lá em Cafarnaum, de abrir o buraco no telhado, descer ele, que fez ele ser curado.
Foi a atitude de Bartimeu gritando para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que fez ele ser restaurado. Foi a atitude de Zaqueu subindo na árvore para chamar a atenção de Jesus, que fez ele ser transformado. Atitudes, uma ação de fé, uma atitude de fé. A minha atitude determina a minha altitude. A minha ação de fé vai liberar sobre a minha vida, de forma acelerada, o poder de Deus. Quantos acreditam assim? Então, o poder sobrenatural da fé. Então, esta ação provocaria a reação do milagre. Agora, o que é o poder sobrenatural da fé? O poder sobrenatural da fé é reconhecer Jesus Cristo. Tem como colocar aqui para mim? Fácil. Coloca aí para mim. O poder sobrenatural da fé é reconhecer Jesus Cristo. O povo está traumatizado ali. Reconhecer Jesus Cristo. Olha o que diz o texto sagrado. Lucas capítulo 7, versículos 6 ao 7, parte A. Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considero digno de ir ao teu encontro. Deixa eu enfatizar isso aqui, irmãos. Nem me considero digno de ir ao teu encontro. Palavras de quem? Do centurião. Palavras do homem que construiu a sinagoga lá em Cafarnaum. Palavras do homem que era um financiador da sinagoga. Palavras do homem que era bem visto por toda Cafarnaum. Palavras de um líder: eu não sou digno, eu não me considero digno. Quando eu olho para mim, eu não vejo nenhuma dignidade em mim, nem sequer de ir ao teu encontro. O centurião, ele entendeu quem era Jesus. Eu te faço uma pergunta nessa manhã. A pergunta é essa, meu irmão, minha irmã: como que você vê Jesus? Como que você enxerga Jesus? Você consegue reconhecer quem Jesus é? Quem de fato Jesus é? Eu não sei se você entende o que eu estou querendo falar, mas muitas pessoas têm chegado até Jesus como se Jesus fosse qualquer um. Muitas pessoas chegam até Jesus de qualquer forma, de qualquer maneira, sem honra, sem reverência, sem temor. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, porque nós estamos em um tempo da banalização do santo, do sagrado, da prostituição daquilo que é de Deus. Nós estamos em um tempo muito complicado, que muita gente chega em um culto da igreja e chega assim para Jesus: Jesus, me dá. Eu quero a minha cura, eu quero o meu carro, eu quero libertação, me dá. A gente não entende que existe um relacionamento. Muita gente não compreende que não é assim que funcionam as coisas. Irmãos, e aquele velho exemplo: eu sou casado, muito bem casado, mas imagina eu acordar cedo, não dar bom dia para minha esposa. Imagina eu sair de casa e nem falar para ela nada. Eu tenho filhos, o pau quebra. Imagina eu ir para a rua para trabalhar e não ligar para minha esposa. Imagina eu almoçar fora de casa
e não perguntar se ela almoçou. Ou se ela quer que eu faça alguma coisa, eu leve algo para ela. Imagina eu passar a tarde inteira fora de casa, no meu mundo, e nem sequer mandar uma mensagem para ela dizendo: I love you, forever, beautiful. Gastei meu inglês agora, tá vendo? Não é só mais coffee, no ice. Não, agora mudou. Agora aumentou o vocabulário aqui. Não é assim. Imagina eu chegar em casa, meu mundo de Bob, sentar no sofá, ligar a televisão e ficar ali. Imagina eu sentar à mesa com ela e a gente não ter tempo um para o outro. Olhar no olho. Imagina nesse mesmo dia, eu virar para ela e falar: e aí, amor? Vai rolar alguma coisa? A pastora já falou ali. Vai sim. Vai rolar muito, 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 né? Demais. Espera sentado para não cansar, né? Vai rolar nada. Sabe o que vai rolar? Uma ofensa. Eu sei que é difícil falar essas coisas aqui, né? O que pode acontecer é ela falar: tu acha que eu sou o quê? Uma prostituta? Minha esposa não é assim não, gente. Estou pensando aqui. Uma amante? É isso que pode rolar. Mas o problema é que muita gente trata o Espírito Santo assim. Esquece do Espírito Santo o dia todo. Eu vou além. Esquece dele a semana toda. Mas aí um culto público como esse fala: Espírito Santo, eu quero te sentir. É muito superficial essas coisas. Falta relacionamento, falta tempo, falta devocional, falta oração, falta jejum. Irmãos, eu vou dizer um negócio aqui que é difícil para falar, mas só fala quem ama mesmo. E tudo que eu vou falar aqui eu falo em amor. Eu nunca vou dizer algo aqui sem amor. Não existe verdade sem amor. Verdade sem amor só ofende, só machuca, só afasta. É verdade, amor. Sabe que hora que nós somos mais hipócritas? Na hora que nós estamos na igreja. Dá um glória a Deus assim para disfarçar só o clima. Olha o que diz o texto. João capítulo 1, versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo o reconheceu, irmãos? O que o texto fala que o mundo não? A questão aqui não é se você sabe quem foi o Jesus histórico, filho de Maria, filho de José. Não, meu irmão. A questão aqui é se você sabe quem é o Filho de Deus. Você entende isso? Porque a gente tem uma pergunta sempre muito errada. Ou o tipo de pergunta errada que a gente tem nos cultos, em cultos do sobrenatural como esse: quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Aí fica lá todo mundo: eu já fui. Mas está errada essa pergunta, tá ou não está, gente? Por que está errada? Porque perguntar para alguém se alguém já foi pelo Espírito Santo batizado é igual perguntar para alguém se alguém já foi casado. Porque alguém pode ter tido um casamento e ter divorciado. Porque alguém pode ter tido casamento e hoje está viúvo. É porque alguém pode estar em um casamento e está dormindo separado sem nenhuma intimidade. Então a pergunta não é se você já foi pelo Espírito de Deus um dia na sua vida batizado, não. A pergunta é: você hoje está apaixonado pelo Espírito Santo? Você hoje é faminto pela presença de Deus? É porque é muita gente nas igrejas vivendo do passado, e quem vive do passado é museu.